Muito bem, então agradeço ao professor João Carlos esta aula magistral que nos deu aqui e, portanto, de alguma forma, aquilo que é a tarefa da Igreja, ou tarefa nossa, é, no fundo, interpelar o acompanhamento. Quando pensei um bocadinho neste título que me deram, pensei não apenas naquilo que são as interpelações que nos são dirigidas a nós, mas como é que nós podemos interpelar o acompanhamento e pensar nele como um modelo de caminho e de resposta pastoral. No fundo, interpelar significa questionar, significa pedir esclarecimentos. E partindo daquilo que é uma prática antiga da Igreja, que é o acompanhamento, nós podemos pedir explicações e fazemos sobretudo a partir daquilo que tem sido o magistério do Papa Francisco, daquilo que é a apresentação do modelo de uma igreja em transformação missionária, em saída missionária. Podemos dizer que o acompanhamento constitui uma das dimensões essenciais da transformação missionária da igreja, como ela, no fundo, nos é apresentada na exortação apostólica Evangelii Gaudium. E, portanto, nós vamos, no fundo, percorrer um caminho, tanto quanto for possível, tendo em conta o tempo, e eu vou procurar ser breve e dar notas essenciais daquilo que tenho para dizer. Portanto, vamos percorrer, no fundo, 3 pontos. Portanto, o que é o acompanhamento, uma definição. Depois, no fundo, percorrer o magistério do Papa Francisco e daquilo que tem seguido a Evangelii Gaudium, no fundo, procurando dar uma forma pastoral ao acompanhamento. E, em terceiro lugar, algumas pistas ou traços de uma conversão pastoral, tendo em conta a nossa prática e aquilo que nos é exigido, particularmente na catequese. E quando, de alguma forma, procurei uma definição de acompanhamento, procurei no Dicionário de Ciências da Educação esta definição de Centini, que todos nós conhecemos, o teólogo italiano, que no fundo nos diz que acompanhar, em termos de uma definição geral, significa uma ajuda contemporânea e sistemática que um adulto, na experiência e maturidade da existência, dá a um menor, partilhando com ele um pedaço de estrada e de vida para que este possa conhecer-se e decidir melhor sobre si e sobre o seu futuro em liberdade e responsabilidade. É claro que, neste contexto, falando de ciências da educação, nós falamos daquilo que é, sobretudo, a relação entre um adulto e um menor, mas, quando, de alguma forma, nós procuramos uma definição em termos daquilo que é a educação da fé e o acompanhamento da fé, temos esta outra definição, que é similar, mas que nos ajuda a compreender melhor. No fundo, o acompanhamento, seja ele pessoal, vocacional ou formativo, é uma ajuda, diz o autor, temporária e instrumental, que o irmão mais velho na fé, portanto não um adulto, mas o irmão mais velho na fé e no discipulado, dá a um irmão mais novo, agora igual, compartilhando com ele um pedaço de estrada, um pedaço de caminho, para que ele possa discernir a ação de Deus sobre ele e decidir responder-lhe de forma livre e responsável. Então, de alguma forma, nestas duas definições, nós encontramos algumas ideias globais sobre o que é acompanhar. Em primeiro lugar, acompanhar significa e implica aquilo que é uma relação de ajuda entre o ajudante e o ajudado. Santo Inácio diz nos exercícios, entre aquele que dá os exercícios e aquele que os recebe. E quando na tradição cristã nós falamos daquilo que é esta relação de ajuda, nós temos sobretudo uma linha mais diretiva na sua definição de direção espiritual e aquilo que é, no fundo, uma linha mais de acompanhamento, como no sentido de caminhar junto e fazer um pedaço de estrada com alguém. No fundo, nesta perspectiva, conhecemos André Luff, que tem textos, sobretudo,
onde fala do acompanhamento particularmente. Depois, quando falamos de acompanhamento, falamos de uma relação justa e ajustada entre os dois. Portanto, é uma relação que potencia a diferença, e é bom estabelecer a diferença entre aquele que ajuda e aquele que é ajudado, e essa podemos dizer é a relação ajustada, uma relação de acompanhamento. Estabelecer a diferença. Em terceiro lugar, pressupõe aquilo que é a maturidade humana e cristã de quem acompanha. É essencial que, mesmo tendo em conta aquilo que são as dificuldades próprias de cada situação de vida e de cada período da existência, não é? O tal barro que somos e o pecado, como vimos agora, aquele que ajuda, no fundo, esteja mais à frente naquilo que é a maturidade humana e cristã. Em último lugar, acompanhar significa abrir a possibilidade de cada um se decidir em liberdade. Ou seja, a possibilidade da pessoa fazer escolhas maduras. Escolhas que, no fundo, digam respeito ao sentido essencial e fundamental da sua vida. Temos de dizer que acompanhar significa ajudar a crescer, ajudar a tornar-se. Ajudar, se quisermos, nesta linguagem que ouvimos, a ser gerado. A tornar-se cristão. No fundo, é este o sentido do acompanhamento a partir destas definições que, no fundo, exprimem aquilo que nós entendemos por este conceito. Agora vamos fazer um breve percurso, tanto quanto vou fazê-lo mesmo brevemente, a partir da Evangelii Gaudium, sobretudo na recepção pastoral que tem o acompanhamento nos últimos escritos, podemos dizer assim, da Igreja, sobretudo e particularmente no sínodo sobre a família e no último sínodo sobre os jovens. No fundo, a Evangelii Gaudium apresenta uma transformação missionária da Igreja, uma pedagogia assente naquilo que é a Igreja em saída, que primeireia, envolve-se, acompanha, frutifica e festeja. Portanto, de alguma forma, são os 5 verbos, as 5 ações da Igreja em saída. Primeirear significa tomar a iniciativa. Mesmo em espanhol, o Papa diz que é um neologismo, não é? Portanto, uma nova palavra, tomar a iniciativa, sair. Não é? Envolver-se no sentido de alguma forma, descer à realidade, meter as mãos na massa, tocar a carne ferida dos irmãos, não é? Conter o cheiro a ovelhas, são expressões que nós encontramos na exortação e nos textos do Papa. Acompanhar, no fundo, é o seguimento ou a consequência natural de quem primeireia e se envolve. Frutificar significa o ato de discernimento à luz da palavra daquilo que é a realidade da existência. E festejar, no fundo, aquilo que são os frutos da evangelização da liturgia. Portanto, número 24 da Evangelii Gaudium. É claro que o documento, a partir dos números 169 em diante, vai, no fundo, apresentar, expor, explanar aquilo que o Papa entende por acompanhamento. Começando o Papa por dizer que, no fundo, a Igreja é chamada a iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nesta arte do acompanhamento. Portanto, cada um deverá iniciar-se nessa arte de descalçar as sandálias diante da terra sagrada que é o outro. No fundo, se o ser humano tem uma predisposição para Deus, como vimos, e uma capacidade para se tornar crente, nós somos chamados a reconhecer a presença de Deus, a presença desse mistério em cada pessoa. Portanto, não é manipulável por cada um de nós tornar presente Deus. Não é algo que possamos manipular, neste sentido. E, portanto, o Papa vai-nos dando algumas indicações sobre o que é que significa ser iniciado na arte do acompanhamento. Em primeiro lugar, ser iniciado pressupõe ser acompanhado. Portanto, ser iniciado na arte de acompanhar pressupõe que a pessoa
se deixa acompanhar. E mesmo se isso não significa propriamente um acompanhamento individualizado e permanente, nós sabemos que temos muitas pessoas e agentes pastorais que mostram grandes dificuldades em serem acompanhados. Há pessoas que são uma espécie de serpentes, não é? Em que a gente nunca as consegue agarrar em lado nenhum. Portanto, vão fugindo, não é? Por outro lado, também não podemos esquecer aquilo que, de alguma forma, pode ser um obstáculo ao acompanhamento, que é, no fundo, as pessoas pensarem que nós queremos mandar nelas, mandar na sua vida, terminar o seu caminho. E tendo em conta a nossa história, sobretudo na relação com o sacramento da reconciliação, é importantíssimo nós também termos cuidado, muito cuidado, na forma como iniciamos, como continuamos um acompanhamento. Por outro lado, o Papa diz-nos que falar de si a alguém, experimentar aquilo que são as dificuldades do caminho a nível pessoal, também nos torna mais capacitados para compreender o caminho dos outros. Isto é natural, é lógico, mas tantas vezes esquecemos isso. Em terceiro lugar, aquele que acompanha não é apenas espectador da vida do outro, mas também não é totalmente aquele que faz pelo outro. Ajuda. E por isso também o Papa nos alerta para aquilo que é um risco, que é o risco tantas vezes o acompanhamento ser uma espécie de círculo fechado. Portanto, há uma espécie de encaracolamento da pessoa, um voltar-se sobre si mesmo, porque muitas vezes acompanhar significa apenas a busca de si, por parte daquele que quer ser acompanhado, e por outro lado, aquele que acompanha, muitas vezes, também procura sucesso na arte de acompanhar, e muitas vezes procura mais esse sucesso do que encaminhar para Cristo. O Papa diz que a direção, a finalidade, o sentido do acompanhamento é apontar para Deus, apontar para o mistério de Cristo. Portanto, aqui, de alguma forma, temos aquilo que o Papa diz no Evangelii Gaudium referente ao acompanhamento. Sabendo sempre, como também já dissemos, que só Deus tem possibilidade de gerar a sua vida. E, portanto, acompanhar pressupõe o risco de não saber. Sabemos para onde é que vamos, mas não sabemos os frutos do caminho. Não sabemos, no fundo, quais é que são as consequências do caminho. Então, é necessário e fundamental estar aberto à surpresa de Deus. Aberto às surpresas do seu Espírito. O Papa diz, se fores às periferias, ali o encontrareis. Não está aqui. Ressuscitou. Ide de novo à Galileia. É lá que ele está. Então, quando nós, de alguma forma, nos vamos apropriando desta concepção, desta ideia de acompanhamento, nós vemos que o primeiro sínodo resultante, podemos dizer assim, do magistério do Papa Francisco, no fundo nos vai convocar a uma composição pastoral do acompanhamento. Sobretudo naquilo que são as fragilidades, as situações reais das famílias, a partir do sínodo sobre a família e que está presente na exortação Amoris Laetitia. Portanto, tenho aqui apenas alguns exemplos em que o Papa se refere ao acompanhamento. Portanto, o acompanhamento na preparação ao sacramento do matrimónio, mais ou menos vamos fazendo conforme é possível. O acompanhamento dos novos esposos, que é uma realidade muito mais difícil de fazer. O acompanhamento naquilo que é o crescimento do amor e a educação dos filhos. Falámos há pouco de catequese familiar. As crises, situações difíceis, as rupturas, o divórcio. Bom, no fundo, estamos conscientes que o acompanhamento constitui uma trave mestra daquilo que é a ação pastoral da Igreja na relação com as famílias. Agora, percorrendo um bocadinho aquilo que foi o itinerário sinodal no último sínodo sobre os jovens a fé e o discernimento vocacional, nós podemos ver como o acompanhamento é um tema transversal. Aliás, aparece mais naquilo que são os documentos iniciais do sínodo do que propriamente na exortação apostólica.
Estava eu a dizer que, de facto, o acompanhamento está muito mais presente naquilo que são os documentos preparatórios do Sínodo do que na exortação apostólica Cristo vive. É interessante que é uma palavra que não aparece na encíclica do Papa sobre a vida espiritual que ele escreveu e sobre a oração, sobre a santidade, não é? E aqui é importante, no fundo, nós quando iniciamos este percurso pelo Sínodo, no fundo recorrermos àquela definição de discernimento que o Papa apresenta no início do Sínodo. Portanto, o Papa diz que o discernimento não é um slogan publicitário, não é uma técnica organizativa, uma moda do pontificado, mas um procedimento. Portanto, uma forma de estar, uma forma de proceder, que sobretudo se enraiza num ato de fé. Portanto, já vimos há pouco o processo evangelizador e a forma como a Igreja, no fundo, é chamada a tornar presente e acessível o mistério de Deus e como essencial aquilo que é o ato da fé. E, portanto, o discernimento baseia-se na convicção de que Deus atua na história do mundo, nos acontecimentos da vida e nas pessoas. E, portanto, sabemos que realizar esta prática de acompanhar, e acompanhar significa ajudar a discernir, no reconhecer a vida, interpretar a vida e ajudar a escolher. Nós somos chamados a ajudar cada pessoa a reconhecer a presença de Deus na sua vida e a deixar que essa pessoa escolha em Deus, escolha unido a Deus. E no fundo os documentos vão seguindo aquilo que, de alguma forma, está presente, se quisermos, já na exortação apostólica, Evangelii Gaudium, que é essencial para o acompanhador ser acompanhado, que no fundo a pessoa que acompanha assume uma função mediadora entre Deus e a pessoa. No fundo, aquele que acompanha favorece, é um favorecedor da relação entre Deus e a pessoa, uma relação da qual não é dominador, da qual não é dono, mas que está ao serviço dessa relação. E o documento preparatório, no fundo, baseia-se em 3 pressupostos essenciais. A certeza de que o Espírito Santo trabalha, atua no coração de cada pessoa. A pessoa tem possibilidade de interpretar esses sinais. A pessoa é dotada de uma capacidade interpretativa. É uma convicção, mas nós vemos que mesmo hoje em dia é muito difícil até a própria pessoa entender-se a si mesma como humano, na sua dimensão humana. A segunda convicção, a realidade de sermos frágeis, a realidade do barro, a condição pecadora do ser humano. E, no fundo, em terceiro lugar, que a vida exige decisão. Viver implica que a pessoa seja capaz de se decidir. E nós, em termos antropológicos, no fundo, não temos só uma dificuldade hoje em dia de interpretar o que eu sou como pessoa, como humano, mas também esta dificuldade da pessoa fazer escolhas. As pessoas adiam as suas escolhas, as suas opções. Este documento apresenta ainda algumas características referentes ao perfil daquele que acompanha. O olhar amoroso, a palavra autorizada, a capacidade da proximidade, de se fazer próximo, a escolha e a opção de caminhar ao lado de alguém, e podemos dizer o testemunho da autenticidade. Ou seja, sem medo de ir contra aquilo que são os preconceitos que tantas vezes a Igreja e o mundo têm em relação aos mais novos. Então aqui, o documento preparatório, no fundo, dá-nos a visão global daquilo que o Sínodo irá realizar. E aquilo que diz é fundamental e aparece depois naquilo que são
os instrumentos de trabalho, ou o documento do instrumento de trabalho do Sínodo, que se refere, na parte segunda, no capítulo 4, à arte de acompanhar. E, no fundo, o documento de trabalho alarga aquilo que é esta noção de acompanhamento a dimensões mais globais da vida da pessoa. Portanto, o acompanhamento na sua relação com, propriamente, a dimensão espiritual, e por espiritual significa ajudar a pessoa, no fundo, a aprender, a reconhecer, a interpretar e a escolher em Deus. Portanto, esta capacidade que a pessoa tem de poder escolher em Deus. Portanto, o acompanhamento espiritual visa uma decisão, uma interpretação da vida, o reconhecimento do que se é. Depois, um acompanhamento que integra a dimensão psicológica e que, no fundo, na sua relação com esta dimensão espiritual, não faça com que a pessoa viva apenas mergulhada em si própria, não aceite apenas a pessoa como é. Muitas vezes ouvimos esta situação dizer: Deus aceita-te como tu és. É verdade. Deus aceita-te, mas Deus não quer apenas que sejas como tu és. Deus quer que tu sejas filho de Deus, te tornes filho de Deus. Depois a relação mais ou menos problemática, ou podemos dizer também complementar, entre o acompanhamento e o sacramento da reconciliação. Não só dizendo que são realidades diferentes, mas que são, no fundo, complementares. E nós sabemos que muitas vezes na nossa prática o sacramento da reconciliação constitui o meio essencial para o acompanhamento das pessoas. Depois, a questão do acompanhamento familiar, formativo e social, ou seja, a família, a sociedade, as instâncias formativas são fundamentais naquilo que é o acompanhamento das pessoas no seu caminho. E também aquilo que diz respeito à noção do acompanhamento na leitura dos sinais dos tempos, que a catequese ajuda a realizar, e o acompanhamento na vida cotidiana e o papel da comunidade cristã. Portanto, de alguma forma, podemos ver que o acompanhamento aqui pressupõe uma inter-relação, uma conexão com todas as dimensões da pessoa e entre todas as instâncias formativas, desde as mais estruturadas às mais informais, desde aquelas que são oficiais àquelas que acontecem no cotidiano da vida. E, de facto, em catequese nós temos dificuldade em acompanhar as pessoas no seu ambiente natural. Isto é uma dificuldade ao acompanhamento. Porque, no fundo, quando nós convocamos as pessoas uma vez por semana para uma sala, com uma mesa e umas cadeiras, nós não temos a pessoa naquilo que ela é naturalmente. E uma vez por semana, 1 hora, não chega para acompanhar ninguém. Portanto, é necessário e fundamental valorizar aquilo que são experiências de estar com as pessoas nos seus ambientes naturais, para que a pessoa seja não apenas uma espécie de fantoche a fazer um teatro, mas seja naturalmente quem é. Quando nós chegamos ao documento final do Sínodo, e aqui só algumas pistas, no fundo, temos como modelo inspirador, já falámos sobre isso, a narrativa de Emaús, que aparece como ícone do acompanhamento, não é? Neste documento e depois também na exortação apostólica. E, portanto, no fundo, o documento divide-se em 3 partes, percorrendo aquela metodologia pastoral do reconhecimento, do ver, do julgar, interpretar e do agir, e, no fundo, vai tendo estes slogans bíblicos que, no fundo, nos ensina a forma como somos chamados a acompanhar. E o documento diz mesmo: reconhecemos, no episódio de Emaús, um texto paradigmático para compreender a missão da Igreja na relação com as novas gerações. E depois diz: Jesus caminha com os 2 discípulos, que, incapazes de entender o sentido que lhe acontecera, se retiram de Jerusalém e da comunidade. Jesus caminha com eles, para estar em sua companhia, percorre o caminho com eles. Interroga-os e escuta. Ajuda-os a reconhecer aquilo que estão a viver. Portanto, aqui o primeiro verbo, ou se quisermos o segundo, caminhar,
ajudar a reconhecer aquilo que estão a viver, não é? Palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais. Muitas vezes nós damos respostas e queremos dar explicações, mas não perguntamos às pessoas o que é que elas estão a viver. Depois, com afeto e energia, anuncia-lhes a palavra, levando-os a interpretar à luz das Escrituras os factos que viveram. Aceita o convite para ficar com eles, a experiência do encontro celebrativo, litúrgico, e depois eles decidem retomar sem demora o caminho na direção de Jerusalém. Portanto, de alguma forma, este número do documento final, no fundo, apresenta e diz-nos quais são os elementos essenciais, os passos essenciais do acompanhamento. É claro que nós somos chamados a deixar-nos ensinar pelo texto bíblico, pela narrativa, e, portanto, de alguma forma, quando falamos na formação de acompanhadores, daqueles que são chamados a ajudar outros a decidir-se por Jesus, temos de alguma forma entrar, tomar conta, ou deixar que o texto tome conta de nós, neste sentido. A importância da comunidade, neste número 92 do documento final, e, de alguma forma, agora entrando um bocadinho na terceira parte da nossa reflexão, apresento 3 traços essenciais daquilo que é uma igreja que acompanha. Em primeiro lugar, aprender a arte de escutar. Portanto, o Papa, no sínodo, diz que a igreja tem um déficit de escuta. Que a igreja não tem capacidade para escutar as novas gerações. Diz que os jovens muitas vezes se sentem incompreendidos pela igreja. E por isso não aceites e até por vezes rejeitados. De alguma forma, o sínodo toma consciência desta realidade e da necessidade de escutar. Aprender a arte da escuta. E, portanto, nós não estamos propriamente naquilo que é uma dicotomia de discurso que tantas vezes ouvimos na igreja. Nós, igreja, eles, os jovens ou os outros, mas somos chamados a escutá-los, a estar com eles. E muitas vezes, quando nós fazemos esta oposição entre nós e o eles, nós damos todas as respostas, temos todas as receitas feitas, mas somos incapazes de fazer o essencial. Escutar e deixarmos interpelar por aquilo que ouvimos. E muitas vezes, quando temos esta atitude de querer dar respostas e não ouvir, é sinal que queremos branquear as dificuldades. Queremos branquear aquilo que são as reais dificuldades da nossa prática pastoral. Porque achamos que pelo facto de dizer e de batizar, fazemos cristãos. Batizar pressupõe, evangelizar pressupõe, acompanhar pressupõe a arte de escutar. E no fundo, sabemos que escutar constitui um ato teológico por excelência. Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo. Deus escuta o pobre. E por isso, quando nós escutamos a biografia de um homem, de uma pessoa, mas escutamos também a biografia de Deus. Deus diz-se, Deus fala, Deus narra-se hoje a partir da biografia de cada pessoa que fala connosco. E por isso, o Papa Francisco também nos fala daquilo que são 3 sensibilidades na arte de escutar. A sensibilidade à pessoa, a sensibilidade ao discernimento e a sensibilidade aos impulsos que o Espírito suscita. A pessoa tem que perceber que eu estou ali para ela. Estou a 100%.
não estou a fazer outra coisa e a ouvi-la. E quando falamos da arte de acompanhar tantas vezes os sacerdotes, não é? A pessoa está a fazer outra coisa e está a ouvir a pessoa. Agora não tenho tempo, fala comigo amanhã. Parar, ser capaz de... Não é? Às vezes acontece, ficamos a falar com uma pessoa e chegamos atrasados a uma missa. E temos toda a gente quase pronta para nos crucificar. O que é mais importante? É claro que é chegar a horas à missa. Claro. Talvez, mas é bom nós pensarmos nisto, não é? Tantas vezes dizemos que não temos tempo. E, portanto, perceber que a pessoa percebe que o tempo que eu lhe dou é o meu tempo e estou-lhe a dar tempo a ele. Perceber isso, que o outro sinta isso. Depois também, de alguma forma, ser capaz de discernir, ser capaz de ajudar a perceber o que é que Deus está a dizer. E no fundo, o Papa diz discernir as palavras salvíficas do Espírito bom que nos põe no caminho da verdade. Discernir na pessoa o que é do Espírito bom, o que é de Deus, o que é do Espírito mau. E no fundo, perceber também que este exercício ajuda a pessoa a lançar-se para a frente. Ajudar a pessoa a escolher. E tantas vezes na igreja nós achamos que temos a capacidade de escolher o momento em que a pessoa é chamada a ultrapassar o limiar da fé. Nós é que sabemos quando é que a pessoa faz a primeira comunhão, nós é que sabemos quando a pessoa é crismada, nós é que sabemos isto, isto e isto. Acompanhar pressupõe a capacidade de devolver à pessoa a sua responsabilidade na decisão. Eu vou avançar, não porque está marcado no calendário, não porque tenho idade, mas vou avançar porque o Senhor me diz que é por aqui. Isto é certo, sabemos todos, na prática é muito difícil de implementar. Sobretudo quando temos uma prática, desculpem, de carneirada. Chega aos 8 anos, vai tudo fazer a primeira comunhão. Vai tudo, é carneirada. Bom, mas de qualquer modo, tem que avançar agora. Em segundo lugar, o segundo traço, no fundo é o estilo maternal e paternal de ser igreja e de acompanhar. Ouvimos muito falar sobre isso, mas ser pai e mãe, neste sentido, do acompanhamento, nós fazemos-lo por analogia. Deus é o único que pode gerar a fé. Mas nós somos, de alguma forma, aqueles que sustentamos, que acompanhamos este tornar-se cristão. E, portanto, quando a Igreja acompanha, a Igreja realiza, concretiza a sua missão paterna e materna de gerar para a liberdade dos filhos de Deus. Uma igreja que gera sem acompanhar é uma igreja que faz abortos. Podemos dizer assim. A igreja é chamada a gerar, a acompanhar, não a abortar. E a nossa prática muitas vezes é fazer abortos. Desculpem a expressão assim forte, mas... E, portanto, podemos dizer que o acompanhamento é constitutivo da gestação da fé. Não é? Assim como uma planta que nasce precisa de ser acompanhada para se desenvolver, assim como o agricultor, no fundo, mal que vê uma planta a despontar na terra, vai pôr uma vedação para não ser maltratada, arrega, tira as ervas. Assim somos nós. Assim que há um sinal de que algo está a nascer, nós não podemos descurar esse sinal, não podemos abandonar, não podemos deixar. E, portanto, estar atento aos sinais de começo da fé é essencial. A pessoa pode ter uma discussão comigo sobre qualquer coisa, mas ser capaz, numa discussão, perceber ali um começo de fé, um sinal. E depois, também é interessante nós pensarmos na relação com as novas gerações, na diferença
que o acompanhamento permite a diferença entre querer como e querer com. A André Falcion trabalha muito isto. Nós habitualmente achamos que transmitir a fé é fazer com que os outros acreditem como nós, que vivam a fé como nós. Mas não. Acompanhar significa acreditar com e com as diferenças que as novas gerações, no fundo, apresentam. Não é? E é interessante que na pedagogia, no fundo, que o SIND apresenta é um caminhar com os jovens. Não é? De tal maneira que a dinâmica sinodal não terminou. Na semana passada, há 15 dias, o Papa juntou-se com jovens. Portanto, ou seja, no fundo há um caminhar com os jovens. Última dimensão, a dimensão comunitária do acompanhamento. Não vou aqui falar muito daquilo que é a tarefa da comunidade, mas dentro da comunidade o documento refere a necessidade de pessoas especializadas no acompanhamento das novas gerações. Portanto, o Papa referia-se no Evangelii Gaudium sacerdotes religiosos e leigos, e neste caso nós falamos daquilo que é uma necessidade de agentes pastorais formados nesta arte de acompanhar. Portanto, o Papa, no fundo, não sei o que aconteceu aqui, já está, ok, desculpem. O documento final apresenta algumas características daqueles que são chamados a acompanhar e, no fundo, quem acompanha deve procurar a santidade. Não julgar, mas cuidar. Escutar ativamente as necessidades dos jovens. Responder com gentileza. Alguém que se conhece a si próprio, reconhece os seus limites e erros e experimenta as dificuldades do caminho cristão. Caminha ao lado dos jovens, deixando-os ser protagonistas do seu próprio caminho. Respeita a liberdade do jovem no seu processo de discernimento. Fornece instrumentos adequados que facilitam o processo de discernimento. Semeia e cultiva as sementes da fé, sem pressa de ver os frutos do trabalho que vem do Espírito Santo. Há bocadinho estava a conversar aqui com este irmão Crúzio, que está aqui à frente. Ele esteve em São Tomé durante alguns anos a trabalhar e eu perguntei-lhe se ele ia voltar a São Tomé. Ele disse que gostava de ir lá ver os frutos do trabalho que semeou. Mas de qualquer modo acompanhar pressupõe este desaparecimento. Não é? Jesus desaparece em Emaús, Filipe com o eunuco também sabe desaparecer, portanto é interessante pensar nisso. Então, quando nós falamos um bocadinho daquilo que é esta formação para o acompanhamento, necessariamente também segundo aquilo que são as perspectivas de formação de catequistas, nós vemos como, atualmente em Portugal e noutros contextos, se tem recebido esta categoria como essencial na formação dos catequistas. E, portanto, o plano de formação de catequistas atualmente em vigor em Portugal, fizemos referência a ele de manhã, procura potenciar a identidade do catequista como discípulo missionário. No fundo, é promotora, diz o texto, do acompanhamento pessoal no processo global de crescimento na fé de cada catequizante. Portanto, a formação dos catequistas deve favorecer esta dupla dimensão, que o catequista é acompanhado e que o catequizando, por intermédio do catequista, também é sujeito a um acompanhamento. E, portanto, há uma forma, a formação dos catequistas, não é? Diz o texto, deve centrar-se no acompanhamento que visa potenciar e dinamizar as dimensões globais do exercício deste ministério. De facto, nós fazemos formação de catequistas, mas tanto a nível local, paroquial, como a nível mais global, a nível diocesano ou nacional, nós temos dificuldade em acompanhar o trabalho dos catequistas. Não basta, já vimos isso, e muitos fazem isso. Toma lá um guia e desenrasca-te. Toma lá um catecismo e vai dar catequese.
É preciso acompanhar isso, exige tempo. Duas iniciativas que, no fundo, procuram ir ao encontro daquilo que é esta prática pastoral de acompanhamento. No fundo, aquilo que são os estágios de acompanhamento, em vigor em algumas dioceses portuguesas, de acompanhar concretamente o trabalho do catequista. E também aquilo que é uma iniciação à dimensão espiritual, através daquilo que, por exemplo, em Lisboa nós chamamos uma escola de oração para catequistas. Portanto, são experiências que, no fundo, nos ajudam a pôr em prática, de alguma forma, o que é o acompanhamento dos catequistas. Agora, para finalizar, e já ultrapasso 6 minutos, no fundo, apresenta algumas dimensões que podem estar presentes numa formação prática para catequistas na linha do acolhimento. E ao nível do ser do catequista, portanto, nas dimensões da formação do catequista, nós podemos falar daquilo que é um contacto com a história pessoal. Muitas vezes, o catequista, e sempre o catequista, é uma pessoa com uma história. E muitas vezes essa história na formação não é valorizada. O catequista é uma espécie de, podemos dizer, mecânico, faz uma ação mecânica e nós não temos em conta a pessoa. Portanto, que a pessoa, no fundo, se aproprie e tome contacto com a sua história, com as suas feridas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. Pois que a pessoa, no fundo, aceite a sua história e se reconheça amado por Deus. O princípio querigmático. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida por ti. Depois, fazer um discernimento sobre si, que no fundo conduz a uma descoberta da própria interioridade como lugar de verdade. Isso é muito difícil. Descobrir-se interiormente e descobrir a interioridade como lugar de verdade. As justificações, as explicações psicológicas por aí, isso é muito difícil. Não é? E muitas das dificuldades que nós temos na gestão do trabalho pastoral com catequistas deve-se ao facto de não trabalharmos a pessoa. Depois trabalhar aquilo que são imagens e representações de Deus. O catequista traz a sua representação, muitas vezes representações deficitárias. Progredir na escuta da palavra de Deus. Intensificar a prática da oração, particularmente na Lectio Divina. Ao nível do saber, nós, no fundo, temos que fornecer aos catequistas fundamentos teológicos e bíblicos do acompanhamento. O que pressupõe também o conhecimento da história da espiritualidade, o acompanhamento da tradição espiritual da Igreja, a apresentação de diferentes tipologias ou formas de entender o ato de acompanhar, apresentar, no fundo, o acompanhamento como modelo da prática pastoral e catequética e, no fundo, que o catequista tenha conhecimento daquilo que é o processo de discernimento pastoral. Ver, julgar e agir, reconhecer, interpretar e escolher. Ao nível do saber fazer, no fundo, que o catequista seja treinado nas atitudes essenciais do acompanhamento. Portanto, o perfil, já o sabemos, já o vimos, mas treinar atitudes e pontos de esforço, podemos dizer assim, na sua progressão espiritual e humana. Que o catequista tenha formação naquilo que é saber acompanhar grupos. Não é apenas dinâmica de grupo, mas acompanhar um grupo é muito diferente do que saber fazer dinâmicas com um grupo. Depois, saber acompanhar individualmente uma pessoa, antes, durante o encontro de catequese e para além da catequese. Não é? Depois, o discernimento em casos concretos, situações pastorais concretas, reais. Mas agora, a nível do saber estar com os outros, saber estar em igreja, saber estar na relação com o mundo. No fundo, ser acompanhado espiritualmente. Caminhar num grupo de catequistas, que seja uma verdadeira comunidade crente. Participar na vida da comunidade, em todas as suas dimensões.
fazer da sua vida um dom, um serviço e, no fundo, ter experiências concretas de serviço. Comprometer-se com a Igreja, no serviço da Igreja e no serviço ao mundo. Conduzir outros à comunidade cristã. Saber receber os novos, aqueles que começam. Saber apagar-se e desaparecer no momento oportuno. Finalizando, nós, com este percurso sinodal, no fundo vamos percebendo que o acompanhamento constitui não só uma palavra, mas uma prática pastoral incontornável na Igreja de hoje. Acompanhar não pode ser apenas uma moda, mas uma prática sem a qual não podemos viver. É claro que nem todos querem e se deixam acompanhar. E nós temos que conviver com aqueles que querem ser acompanhados e com aqueles que não querem. De alguma forma, se aquele que acompanha está numa situação intermédia entre aquilo que são as expectativas da pessoa e o projeto de Deus, também nós, em termos pastorais, estamos numa situação do entre, do meio. Entre aquilo que temos que manter, entre aquilo que vamos mantendo da nossa prática pastoral e aquilo que pode nascer. E aquilo que são as possibilidades de realmente acompanhar pessoas e grupos a tornarem-se filhos de Deus. E, portanto, tenho dito, obrigado.